Pois tudo bem, amados irmãos, vamos fazer aqui mais esse vídeo falando sobre pastores, né? Se tem isso na Nova Aliança ou se não tem. Então, posteriormente, eu vou estar lendo na íntegra Efésios capítulo 4, verso 1 por diante. Desculpem aí, estou um pouquinho gripado aqui, mas está tudo bom. Vou ler Efésios na íntegra, detalhadamente, para a gente compreender lá o que Paulo disse, e não como eles, os homens aí religiosos, estão se apoderando desse texto para impregnarem na cabeça do povo que eles são pastores, porque Paulo disse que é para ser, que Jesus, né, o Salvador Yeshua, que eles chamam de Jesus, disse que é para ter. E não foi isso que está lá. Lá está falando de dons. Entende? Dons. Para mim já ficava tudo explicado. Já está tudo explicado, né? Dons. Entende? E não tomar o lugar do Messias. Querer ser o pastor, querer ser pastores. É simples isso aí. Mas vamos aqui. Pastores, quantos existem? Só existe um, o Messias, que é o bom pastor, o único bom pastor, que morreu dando a vida por todos nós. Nenhum outro faz, e nem fez, e nem faz. Ninguém dessa maneira, só ele. Outra coisa, então, eles dizem, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eles sempre usam isso também, né? Com outro texto muito capicioso que eles torcem lá. João capítulo 21, versículo 15 por diante. O Salvador, eles dizem que está mandando Pedro ser pastor. Diz, rapaz, pois cadê a igreja do pastor Pedro? Cadê Pedro sendo pastor que nem vocês? Entende? Pedro apacenta, cuide das minhas ovelhas. Pedro foi o primeiro apóstolo chamado, o primeiro discípulo a ser chamado. Era o mais velho da turma. Entende? Então o Salvador ali estava tratando com ele duas situações. O Salvador estava ali salvando Pedro, pois Pedro vinha de uma angústia muito terrível de ter negado o próprio Salvador, tendo ele andado com o Salvador, vivido com o Salvador pessoalmente, e aí agora, numa hora daquela, ele dizer simplesmente que ele não conhecia ele, que nunca viu ele. Então o Salvador estava ali regenerando Pedro, dando prova que o perdoaria, que tinha perdoado, e disse, olha Pedro, para tu saber que eu te perdoei, cuida de teus irmãos, ajuda teus irmãos aí na fé, ajuda eles a estar seguindo este evangelho que eu vos confiei a vocês. Então Pedro apacenta as minhas ovelhas, é isso. Alguém diz, não, mas Pedro era pastor. Eu digo, meu amigo, pois vá desenterrar Pedro, que eu quero ser discípulo dele, mas não quero ser discípulo teu não, que tu é canguloso. De um Pedro daquele eu poderia até seguir junto com ele, que é coisa maravilhosa. Tá certo? Pois ele aprendeu do mestre. E nunca instituiu um templo. Quem tem o templo de Pedro? Onde é que tem? Tem a Basílica de São Pedro que esses caras fizeram aí depois de ter matado ele em Roma. Isso aí é baleira deles, né? É piada sem graça e maligna e perversa. Pedro era o primeiro papa. Sendo que Pedro era casado e os papas não casam. Tudo mentira desses caras, desses cangulosos aí da católica e da igreja protestante. São tudo de uma linhagem só, uma ninhada só de serpentes. Desculpa a expressão, mas essa é a verdade. Tá certo? Basílica de São Pedro. Como é que Pedro era papa, se eles mesmos lá mataram Pedro em Roma? E Pedro era casado. O Salvador foi na casa de Pedro. Mateus, melhor dizendo, capítulo 8, verso 14. O Salvador foi na casa da sogra de Pedro. Pedro era casado. Como é que ele era papa? Estou só dando essa rápida palavra sobre isso aí, mas voltando para cá. Então Pedro foi morto. E Pedro está dormindo no pó da terra, salvo para ressuscitar naquele grande e glorioso dia, quando o Salvador voltar, de acordo com o que o próprio Messias falou. Depois nós falamos sobre esse assunto. Foi onde eu disse para um cidadão dizendo que tem que ter pastor, porque Pedro era pastor. Eu disse, rapaz, pois tu tem que desenterrar Pedro, ressuscitar ele. Dá certo? E trazer ele, porque você está dizendo que o Salvador constituiu ele pastor. Aí eu perguntei para esse pastor que disse que é pastor, para esses mercenários, debatendo com um deles, eu disse, e tu é constituído pastor por quem? Né? Se ele disser que é pelo Salvador, digo, mostra ele te constituindo, onde é que tem escrito? Não tem, então é mentira, com essa fiada deles. Ah, mas Pedro era pastor. Eu digo, meu amigo, Pedro era pastor? Como vocês são? Claro que não. Pedro era um irmão
que o Salvador mandou ele assentar a paz, apacentar o povo, levar a mensagem da paz, não só a Pedro, mas a qualquer um que se prontificar como Pedro se prontificou a ser servo do Messias. Eu sou pastor? Não, eu sou ex-pastor, já tive no sistema. Eu tenho, graças ao Eterno, baseado no que está na palavra, principalmente ali em Efésios 4, o dom de levar a mensagem, mas não sou um que tem uma hierarquia acima do meu irmão. Nós somos todos, deixa eu ver aqui, de uma alturinha só, um nível só, perante o Eterno. Somos irmãos, e assim era Pedro. Assim era Pedro. Vamos à prova disso? Pedro estava na cidade de Jope, né? E o Cornélio teve uma visão e o anjo do Criador disse: manda chamar Pedro, que ele está na casa de um Simão lá, curtidor, para ele vir até a tua casa para anunciar o evangelho. Olha ele apacentando, levando a palavra. Apacentar é mostrar a pastagem, boa pastagem, que é o evangelho. Simples assim. É só lendo e vai aparecendo tudo. Vai ficando tudo claro. Só é despertar. Entendeu? Dentre os mortos, e Cristo vai esclarecendo, passo a passo assim. Aí Cornélio manda 3 homens chamar Pedro. Por que o anjo não disse, irmãos? Olha, Cornélio, Pedro foi constituído pastor por Jesus, e é para você pegar você, sua esposa, seus filhos, seus amigos e vizinhos, e ir para o templo do pastor Pedro. Tem isso? Leia Atos 10 todinho e me mostra o versículo. Não tem. É o contrário, manda chamar Pedro. Pedro estava morando, era de favor, na casa de um irmão. Esses cangulosos de hoje aí não sabem nem o que possui. Aí mandou chamar, foi Pedro da casa do Simão curtidor para vir à casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, verso 25 e 26, só é ler, Cornélio logo vem e se prostra perante Pedro. E Pedro diz o quê? Tá certo, Cornélio, eu sou pastor, e olha lá, pastor constituído por Jesus. Vamos lá, eu vou botar a mão na sua cabeça, ó, a minha mão aqui, vou botar a mão na sua cabeça e vou orar por você, para você aceitar Jesus. Depois você vai para o meu templo, pagar dízimo para mim, para eu ficar rico. Pedro disse isso não, Pedro disse foi assim: levanta-te, Cornélio, pois eu sou homem igual a você, igualzinho, do mesmo tamanho que eu sou, você é, somos iguais. Pedro não esqueceu do que o Messias falou em Mateus 23, 8. Todos vocês são iguais, irmãos, e um só é o vosso mestre. Levanta, Cornélio, pois eu sou igual a você. Vamos ler para terminar esse vídeo aqui. Atos capítulo 10, deixa eu procurar aqui o capítulo e o versículo. Verso 25. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos, mais próximos. Verso 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Cornélio prostou aos pés de Pedro e adorou. Se ele faz isso diante de um cão guloso desses aí, meu amigo, é glória demais que ele recebe, né? Eles fazem mandar, obrigar praticamente o povo a ajoelhar perante eles. Vamos ver a reação de Pedro. Verso 26. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te. Veja bem, vou ler de novo o versículo aqui para não ler errado. Verso 26. Mas Pedro o levantou. Cornélio estava prostrado de joelho. Pedro levanta Cornélio, põe ele de pé, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Quer dizer, sou homem igual a você. Pode levantar, Cornélio. Então, ficamos por aqui por enquanto, irmãos, e nós vamos estar a cada semana, o Eterno assim nos permitindo, pedimos a Ele a sua benevolência sempre, seguindo, levando essa mensagem para todos os nossos semelhantes que existem no planeta Terra, para que juntos possamos estar buscando o verdadeiro conhecimento dessa verdade, dessa salvação, e crescendo sempre na graça e no conhecimento da revelação da graça divina do nosso grande Salvador. Fiquem todos na paz do Eterno e seguimos nos próximos vídeos aí.